Amigos, o D'Alessandro hoje deixa o Internacional. Ele se despede do Inter. Já saiu uma vez e agora sai pela segunda vez do clube, com uma trajetória brilhante, reconhecida, vitoriosa no Internacional. Ele só não ganhou o título mundial interclubes, os outros títulos todos ele ganhou. Ele ganhou. Eu só soube de 3 não que ele disse aqui em Porto Alegre. E eu vou, em seguida, passar para vocês as 3 vezes que o D'Alessandro disse não aqui em Porto Alegre. Porque em todas as outras ele disse sim. E dentro do campo, ele também sempre foi um jogador que protagonizou grandes momentos. Sempre protagonizou grandes momentos. Então o D'Alessandro deixa a sua marca em Porto Alegre, no futebol gaúcho e no futebol brasileiro. Há quem entenda pelo Internacional que ele é o maior jogador da história do Inter. Considera um exagero. Tive a felicidade de ver vários jogadores ao longo da história jogarem mais do que o D'Alessandro. Mas gosto não se discute e é preciso respeitar. Opinião não se discute. E é sobre isso que nós vamos falar logo a seguir. Vamos então tratar da saída do D'Alessandro, recuperar essa história bonita. Ele chegou aqui, fez um trabalho bonito, se dedicou inteiramente, ele até se naturalizou brasileiro, ele fez de tudo, ganhou todos os títulos possíveis com o Internacional, todos. Ele, gaúcho, Libertadores, brasileiro, mundial, mas esse mundial é um título raro, então você não coloca naquelas conquistas comuns, mas ele chegou e se dedicou ao Internacional. Ele foi importante, ele foi decisivo. Há até quem o considere o maior jogador da história do Inter. Eu não chegaria a tanto. Considero um pouco menos, porque entendo e vi muitos jogadores brilhantes atuarem. Olha, e digo o seguinte, na minha relação ele não frequenta os 5 primeiros, mas respeito as opiniões em contrário, porque gosto muito que respeitem a minha, mas que ele foi um jogador importante, foi, claro que foi. Ele recuperou a autoestima do Internacional. O Inter entrava em Grenal e com o D'Alessandro ficou diferente. O goleiro Vitor até se diz que tremia, o goleiro Vitor ex-Grêmio, até se diz que tremia quando o D'Alessandro entrava em campo para disputar o clássico Grenal. É a lei do jogo, é a lei do jogo. E ele, D'Alessandro, foi importantíssimo nestas conquistas. Pela liderança, pelo empenho, pela dedicação, pelo treino, por tudo. E o torcedor adorava ele, adora ele até hoje. Então, ele, sem dúvida, ele foi um jogador importantíssimo na história. Eu só acho que a hora da despedida, como será hoje contra o Palmeiras, ela não pode ser tem que ser 3 minutos finais, 2 minutos finais, como acontecem com jogadores aí, como aconteceu com o Juan no Flamengo, somente no Flamengo, hein, que é o maior time, é o time de maior torcida no Brasil. Lá um cara com a história do Juan se despediu em 3 minutos. Porque o atleta, quando vai para um jogo desse, não está com cabeça de mais nada, não. Só está pensando na saída. E a dele não é nem despedida do futebol, como foi o caso do Juan, como foi o caso do Marcelo Oliveira aqui no Grêmio. Eu não quero nem comparar carreiras, não, absolutamente. Estou apenas citando fatos, não. Ele se despede do Inter. Ele já não está mais com a cabeça do Internacional. Ele está com a cabeça para onde vai. Esta é a grande verdade. Então, 2, 3 minutinhos no final do jogo seria muito interessante. Uma homenagem para o D'Alessandro, mas será feito o contrário. Vamos, pelo menos é do que eu tenho notícia. Vamos para a seguinte situação. O D'Alessandro disse 3 não, 3 vezes não, aqui em Porto Alegre, que eu tenho conhecimento, deve ter dito muito mais vezes, mas que eu tenha conhecimento e de alguma repercussão, foram 3 vezes. A primeira foi quando o presidente do Internacional era o Vitório Pífero, ele disse não vou ficar, vou embora. E foi com razão, até no final se viu, porque o Internacional naquela administração acabou caindo para a 2ª divisão do futebol brasileiro e em situação terrível. Bom, não vale nem a pena lembrar. O que se sabe é que ali o D'Alessandro disse não ao Inter. Ele disse não ao Internacional uma 2ª vez agora. Agora ele disse não, olha, ele faz questão de frisar, não, eu não estou sendo mandado embora. Quem não quer sou eu. Eu estou indo pela minha... O jogador de futebol, a maioria das pessoas é assim. Mas o jogador de futebol é diferente, em tudo ele é diferente. Até para isso. Até para dizer que vai embora. É para as pessoas saberem, olha, eu estou saindo, eu estou largando, não estou sendo mandado embora. Foi assim que fez o D'Alessandro com o Internacional. Ele ama o Internacional, como dizem os torcedores. Claro que ama.
mas ele ama muito mais a sua carreira, ele, D'Alessandro, ama muito mais o D'Alessandro, por isso ele diz, olha, eu não vou ficar porque eu não quero. E sai de forma olímpica, esta é a verdade. E uma terceira vez que ele disse, não, essa história poucos sabem, poucos conhecem, mas eu soube, foi um não muito interessante, foi numa festa de aniversário do Internacional, a gerente da Rádio Grenal resolveu convidá-lo para ser comentarista, atleta e comentarista de futebol, ter um espaço para fazer o seu comentário na Rádio Grenal. E é evidente que ele era um jogador, é um jogador de futebol, ele é um cara profissional. Né? Ele disse, não, essa aí não é a minha praia. Né? E o convite completamente extemporâneo e sem nexo acabou barrando numa iniciativa tomada pelo atleta de forma consciente, profissional, inteligente, hábil, né? Foi assim, esse é o terceiro não. Eu soube que o D'Alessandro deu aqui em Porto Alegre. Aliás, com 3 tentativas, é possível pedir música no Fantástico. E o D'Alessandro pode fazer isso. Um abraço.